Os cristãos não estão cuidando da casa de Deus, não têm zelo pela casa de Deus. E eu digo isso por um motivo muito simples. Primeiro, queridos, o cristão aprendeu que a casa de Deus é um prédio, uma construção, um lugar que eles frequentam, ok? Mas não sabem verdadeiramente o que é a casa de Deus e o que é ser a casa de Deus. Eu sempre cito 6 versículos aqui. Antes de falar desses versículos, preste atenção. O cristão, de uma forma geral, está preferindo cuidar de outra coisa, de um prédio, de uma construção, do lugar que eles chamam de igreja, do que cuidar da verdadeira casa de Deus. Você sabia que o dízimo ele foi instituído com 5 objetivos? O dízimo ele foi instituído para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, da família dos levitas e do estrangeiro que vivia na terra, na cidade, em qualquer lugar de Israel e não tinha como sobreviver. Para que é o dízimo hoje? Para cuidar da casa de Deus. Então o que é importante? São telões de LED, instrumentos caríssimos, cadeiras e bancos confortáveis, banheiros luxuosos, entende? Conforto, ar-condicionado, tudo que se pode pensar para atrair as pessoas. E quando eles fazem isso, eles acreditam que estão cuidando da casa de Deus. Vamos lá, meu querido, 6 versículos que eu sempre tenho dito aqui. Segundo Crônicas, capítulo 2, de verso 4 a 6, Salomão disse assim: eu vou construir uma casa para Deus, para ali se queimar incenso e se oferecer ofertas. Mas como se pode construir uma casa para Deus? Os céus não cabe Deus, não contém Deus, e os céus dos céus também não pode contê-lo. Como ele caberia dentro de uma casa? Então Deus não cabe dentro de uma casa. Atos dos Apóstolos 7, versos 47 e 48, a fala de Estevão, quando estava sendo apedrejado, registrado por Lucas, diz o seguinte: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não está no prédio, na construção. Atos 17, 24 diz o seguinte: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas, ok? Agora, 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Entendeu qual a verdadeira casa de Deus? 1 Pedro 2,5 diz que cada um de nós somos uma pedra viva e somos a casa espiritual de Deus. Eu, você, cada um de nós é uma pedra viva e é a casa espiritual de Deus. Hebreus 3 diz que a casa de Deus somos nós. Eu e você somos a casa de Deus. Então raciocine comigo. Enquanto os líderes, os pastores, eles querem convencer as pessoas de cuidar do prédio, da construção, das 4 paredes, chamando aquilo ali de casa de Deus, a verdadeira casa de Deus está ficando sem cuidados, ok? Então, órfãos, viúvas, necessitados e estrangeiros que vivem nos bairros, sabe, e que não tem como sobreviver. Muitas pessoas, às vezes até são dizimistas e ofertantes dentro da denominação, mas quando ele precisa de uma ajuda para qualquer coisa daquela denominação, ele recebe um grande, imenso e sonoro não na cara. Quem disse isso para você? Só na cabeça de crente, um prédio, uma construção ou uma instituição é mais importante do que a necessidade do ser humano. Se você conversar com a maioria dos pastores, ele vai preferir investir no prédio, na construção, do que na necessidade de um ser humano, entende? Então, na cabeça dos líderes e da grande maioria dos cristãos, cuidar da construção, do que eles chamam de templo, cuidar do lugar é muito mais importante
do que atender à necessidade de um ser humano. São muitos que precisam de remédio e não tem, precisam de roupas e não tem, precisa de mantimentos e não tem, às vezes não consegue o dinheiro direito para pagar o seu aluguel. Mas o cristão acha que cuidar do prédio, da construção, entende? Do lugar que chamam de igreja, estão cuidando da casa de Deus. E a verdadeira casa de Deus está ficando sem cuidados. A verdadeira casa de Deus está jogada às baratas, jogadas às traças, ok?